Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender como sair da dependência emocional, como se livrar disso, como se livrar dessa dependência emocional que acaba te mantendo presa numa relação tóxica. E eu quero aqui que você, a primeira reflexão que eu quero fazer junto com você é que a vida que você tem hoje, a vida que hoje talvez esteja te machucando, a vida que está gerando para você muito desconforto, essa vida não é a vida que você merece. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Essa não é a vida que você merece. É a vida, uma vida sofrida, uma vida de tristezas, uma vida de desvalorização. Essa é uma vida que você não merece. E você precisa criar essa consciência. Você precisa até se revoltar com a vida que você está levando. Porque dentro de uma relação tóxica não existe flores, não existem flores. Existe o quê? Amargura, existe tristeza, existe desvalorização, muitas vezes humilhação, às vezes, infelizmente, violência. Essa não é a vida que você merece. E você precisa criar aí dentro de você uma certa indignação por se manter nessa vida. Só que essa indignação, ela não pode se transformar em culpa. Porque você também não tem culpa disso e eu vou te mostrar isso. Porque é muito fácil você se culpar pela vida que você tem. Ô gata, mas eu tenho o controle da minha vida. Sim, você tem o controle da sua vida. Só que muitas das decisões e escolhas que você fez ao longo da sua história foram decisões, escreva aqui, automáticas. Decisões automáticas. Decisões onde você, verdadeiramente, você não decidiu. E sim, automaticamente a sua mente decidiu por você. E eu vou te explicar isso muito bem. Para quem aqui está pela primeira vez, diz aqui primeira vez só para eu saber, porque eu vou explicar isso para você. E se você tiver alguma dúvida, você me fala. Quem já está aqui já vai entender mais fácil. Quem vem aqui todos os dias, o Mentalidade Yogata é de segunda a sexta, às 8 horas da manhã ao vivo aqui no Instagram. E eu estou sempre falando sobre relacionamentos tóxicos. Então entenda que você hoje não merece essa vida. Só que você precisa criar essa indignação interna. Mas sem se culpar. Porque a maioria das suas decisões e escolhas foram automáticas. Agora, isso te isenta da responsabilidade, escreva aqui, responsabilidade, de criar uma vida diferente? Não. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade tomar decisões diferentes. É sua responsabilidade mudar a sua história. E você talvez hoje esteja conformada com uma vida de sofrimento achando que isso é normal. Isso não é normal. Não é normal uma vida de sofrimento. Uma vida de sofrimento pode ser comum. O que isso significa? Muitas pessoas que você conhece estão vivendo nesse sofrimento. É comum, mas não é normal. A gente precisa parar de normalizar essa infelicidade e esse sofrimento. Isso não é normal. É comum, mas não é normal. Agora, a responsabilidade de mudar, ela é só sua. E aqui começa a criar uma certa resistência interna. Por quê? Porque você talvez hoje, quando você vive uma relação tóxica, você, por exemplo, vive uma relação tóxica com um parceiro, com uma parceira, com seu marido, com a sua esposa, quando você pensa nisso, você tende a achar que a solução está no outro. Quem aqui se identifica com isso? Você tende a acreditar que a solução do teu problema está no outro, ou seja, na mudança do outro. Ah, se o meu marido mudar o comportamento, tudo vai ficar bem. Ah, se o meu marido agora ele passar a me valorizar, tudo vai ficar bem. Ah, se o meu marido agora ele me der afeto, ele me der segurança, vai ficar tudo bem. E isso é uma, escreva aqui, ilusão. É uma ilusão. Ilusão. Por quê? Porque a tua vida, ela só vai mudar se você decidir por isso. Não está no outro a solução dos seus problemas.
Não está no outro a solução dos seus problemas. A gente precisa ter essa consciência. Por quê? Porque a gente fica achando que se o outro mudar, tudo vai melhorar. E não, porque o outro só muda se ele quiser. E isso não está no seu controle. E você precisa entender isso. Isso não está no teu controle. Nós controlamos poucas coisas. Poucas coisas. O que a gente pode controlar? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. É isso. Eu não tenho como controlar você. Eu não tenho como mudar a sua vida. Eu sou apenas aqui um instrumento, mas é você que decide. É você que decide pegar esse conhecimento que eu estou te passando aqui para que você possa transformar a tua vida para valer. Mas se você falar o seguinte, olha, ô gata, eu vou ficar aqui de bracinho cruzado e não quero mudar nada, não vai acontecer. Então para de jogar essa responsabilidade para outra pessoa. Fez sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso fez sentido para você. Coloca aqui um coração para eu entender se você compreendeu isso. Para você sair de uma relação tóxica, você precisa olhar para si. A solução para essa situação que você vive hoje, para essa vida que você não merece, está em você e não no outro. E aqui você precisa ser adulto para assumir a sua responsabilidade no processo. Porque enquanto você fica mirando o outro, achando que o outro é a solução, nada muda na tua vida. Nada, absolutamente nada. Você continua do mesmo jeito. Isso é muito importante que você tenha consciência. Por quê? Porque está em você a solução. Está na sua história. Escreva aqui, história. Na sua história. E a dependência emocional não é algo que começou, por exemplo, no teu relacionamento atual ou no seu último relacionamento. A dependência emocional é algo que nasceu muito provavelmente junto com você. A dependência emocional, ela foi construída desde o seu nascimento. E, posso dizer ainda, talvez na gestação. Essa dependência emocional. Mas você vai entender isso. E você vai entender como se livrar dessa dependência emocional. E por que você precisa entender isso? Porque a dependência emocional é uma das causas de você permanecer numa relação tóxica. E permanecer numa relação tóxica está tirando de você muitas coisas. Está tirando, talvez, oportunidades incríveis. Está tirando a sua prosperidade. Está tirando a sua felicidade. Está tirando a sua saúde. Por quê? Porque quando você está em contato com algo tóxico, você não consegue estar o quê? 100% na sua melhor performance. Não há como. Quando você tem, por exemplo, você come vamos imaginar, uma comida estragada. Quando você come uma comida estragada, como é que você fica? Né? Você vai ter talvez disenteria, você vai vomitar. Você consegue produzir da mesma maneira? Você consegue sair para trabalhar, por exemplo, com a mesma energia que você trabalha todos os dias? É claro que não. Por quê? Porque você está intoxicada. Aquela comida estragada, ela não caiu bem para você, então você está aí lutando para tirar aquela comida estragada do seu estômago, ou seja, você perde energia. Escreva aqui, energia. Você perde energia. Então, quanto mais, imagina você comendo algo tóxico, estragado todos os dias. É a mesma coisa de viver numa relação tóxica. Imagina você convivendo todos os dias com um parceiro que te desvaloriza, que todo dia ele faz questão de falar que você é ruim, que você não é boa, que você é feia, que você é burra, que você não é capaz. Imagina você todo dia ouvindo isso. Você sai para trabalhar feliz? Você sai para trabalhar alegre? Você vai ter um dia maravilhoso? Não, óbvio que não. Então entenda que se você realmente quer mudar a sua vida, você precisa eliminar as relações tóxicas da sua vida.
Quem aqui tem uma relação tóxica? Escreve eu aqui, só para eu entender. Porque uma relação tóxica, antes até de você responder, uma relação tóxica não é apenas uma relação amorosa. A gente olha muito para uma relação amorosa quando a gente fala de relacionamento tóxico. E sim, talvez muitas dessas relações amorosas que nós temos ao longo da vida, elas são tóxicas. Mas as relações tóxicas, elas vão muito além. Eu diria que o maior foco de relação tóxica está onde? Na família. A família. Puxa, gata, não, mas é a minha família, é sagrado. São relações tóxicas, sabe por quê? Muitas vezes. Porque a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, a tua irmã, o teu tio, tua tia, tua avó, são seres humanos como você. São seres humanos como você. Com as suas histórias, com as suas dores, com os seus desafios. Então a gente precisa entender que a relação tóxica, ela não é apenas uma relação amorosa. Só que o que é fundamental em tudo isso? Você se manter numa relação tóxica está tirando a sua energia. Está fazendo com que você não consiga alcançar os seus objetivos. Quem aqui tem a vida que gostaria mesmo? Quem aqui realmente fala assim, não, a minha vida tá ótima. Eu tô super feliz. Eu tô realizada. Tem alguém aqui assim? Porque se tem aqui alguém assim, eu vou falar o seguinte para você, sendo muito sincero. Essa conversa não é para você, porque você tá com a vida resolvida. E que bom. E de verdade, que bom. Fico feliz por você. Mas provavelmente você tá aqui por quê? Porque tem alguma coisa que não tá legal na tua vida. Senão você não estaria aqui. Você tá aqui por quê? Porque você quer uma mudança na sua vida. Agora, para eu mudar a minha vida, eu preciso analisar aquilo que está tirando a minha energia, aquilo que está sendo um obstáculo. E essas relações tóxicas, elas tiram de você, talvez, os sonhos que você sempre quis. Tire de você todo o seu potencial. Eu acredito, de verdade, no potencial das pessoas. Às vezes você ainda não viveu a vida que você gostaria porque você tem medo. Você tem um medo, você está dominada pelo medo de fazer algo diferente. E isso tem tudo a ver com a dependência emocional. Tem tudo a ver com a dependência emocional, que é o nosso assunto de hoje aqui. Por isso que você precisa entender a sua história. É o que eu chamo de fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é você entender de onde você veio. É entender qual era o contexto quando você nasceu. Qual era o contexto quando você foi gerada e foi gerado. E também entender que quando você nasceu, você precisava ser cuidada. Você precisava de afeto. Escreva aqui, afeto. Você precisava de afeto. E a falta de afeto, infelizmente, ela é mais comum do que você imagina. Porque afeto, presta muita atenção, afeto tem a ver com segurança, tem a ver com a sobrevivência. Porque quando você nasceu, você não tinha autonomia para sobreviver sozinha, você precisava de alguém cuidando de você. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido. Você não nasceu e falou, beleza mãe, beleza pai, vou aqui abrir a geladeira agora e vou comer alguma coisa. Não tinha como. Você precisava de um adulto para cuidar de você, para que você se sentisse segura. Porque para nossa mente, presta muita atenção agora, eu quero que você escreva essa palavra. Essa palavra mudou a minha vida, de verdade. Quando eu entendi que tudo se trata de sobrevivência para nossa mente, o tempo todo. Sobrevivência, escreva aqui, a nossa mente o tempo todo, ela está focada em te manter viva, fazer com que você sobreviva. O tempo todo, as suas decisões, muitas delas são baseadas nesse instinto de sobrevivência. Não, gata, mas eu não quero que seja desse jeito. Então você precisa entender por quê que a tua mente o tempo todo, ela está olhando para essa sobrevivência. Essa sobrevivência, claro, nos garante, nos garantiu ao longo da vida estarmos aqui hoje vivos. Porém, nem sempre as escolhas que nós fazemos, elas
precisam ter esse olhar da sobrevivência. Só que isso é uma configuração que você precisa mudar. E é isso que você precisa entender ao fazer as pazes com a sua história. Porque desde que você nasceu, presta atenção aqui, desde que você nasceu, a tua mente foi criando interpretações para que você lidasse com o mundo. Interpretações do tipo, puxa, a minha mãe está aqui comigo, ela está me dando afeto. Ela faz carinho no meu rosto, ela me abraça, ela me beija, ela me dá alimento, ela, quando eu estou com frio, ela me coloca uma coberta. Tudo isso vai fazendo com que a mente crie interpretações. Por exemplo, mamãe me dá segurança. Mamãe me dá segurança, mamãe me ama, minha mãe está junto comigo, uma presença emocional. Agora, quando isso falta, a mente também vai criar uma interpretação. Quando a mãe está distante emocionalmente, quando a mãe não consegue, muitas vezes, dar esse carinho para o bebê, quando essa mãe não consegue alimentar esse bebê, quando essa mãe está ausente fisicamente desse bebê, o que acontece? Existe uma interpretação que pode ser a seguinte: a minha mãe não me ama, a minha mãe, ela não cuida de mim, eu não sou merecedora do afeto e do cuidado da minha mãe. E a partir desse momento, presta atenção que agora fichas vão cair. Cria-se um vazio emocional. É como se fosse um buraco no meio do seu peito, do seu tórax. Cria-se um vazio emocional. Escreva aqui, vazio emocional. Cria-se esse vazio emocional. Para sua mente, naquele momento que é criado esse vazio emocional, isso é muito perigoso. É muito perigoso para sua mente, porque a leitura dela é: você não vai sobreviver, porque tá doendo, porque tá ruim para você. Então a tua mente, ela vai o quê? Ela vai te ajudar a sobreviver. E como que você pode sobreviver? Você pode sobreviver tornando-se um personagem. Escreva aqui, personagem. Um personagem é um comportamento que você vai ter ao longo da vida e que começa em algum ponto em que você entendeu, a sua mente entendeu que esse personagem faria você sobreviver. Então imagina o seguinte, vamos voltar à bebê que você foi, aquela bebê que não recebeu afeto. Aliás, antes de eu explicar isso, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você coloque aqui. O que você sabe, por exemplo, da sua gestação? A sua gestação, ela foi desejada ou ela foi inesperada? Existe uma diferença. Uma gestação esperada, planejada mesmo, ela tem componentes diferentes de uma gestação inesperada. Então, há uma expectativa, muito provavelmente a relação do casal, nem sempre, mas provavelmente a relação do casal, ela tá boa, a mãe tá se sentindo segura, a mãe quer muito, a mãe quer cuidar dessa criança, há um instinto maternal, às vezes natural. Agora, uma gestação inesperada tem outros componentes totalmente diferentes. Susto, medo do que vai acontecer, medo da reação das pessoas, muitas vezes abandono, solidão, brigas. E tudo isso influencia no quê? Na maneira como a sua mãe te tratou nesse início de vida. E aqui, como eu sempre digo em todas as manhãs, sem julgar a mãe. Tudo bem? Sem julgar sua mãe. Mas a gente não pode ignorar que talvez a sua mãe, quando te gerou, ou nos seus primeiros meses de vida, essa mãe estava emocionalmente confusa, abalada, triste. Isso não é possível de ter acontecido dentro da sua história? Faça uma reflexão. Muito provavelmente pode ser que isso tenha acontecido. A mãe estava lá num conflito com o pai, a mãe estava sobrecarregada. É impossível imaginar que uma mãe nessas condições, ela tenha estado presente emocionalmente na sua vida, porque também existe uma diferença entre presença física e emocional.
A mãe pode ter ficado com você todos os dias da sua infância, só que emocionalmente é diferente. Emocionalmente é quando eu estou ali realmente disponível para esse bebê. Entende isso? Então compreenda que essa pergunta já vai dizer muitas coisas para você. E a partir daquele vazio emocional que a gente falou há pouco, daquele vazio emocional que muitas vezes que foi criado a partir dessa falta de afeto, a tua mente cria um personagem. E normalmente o personagem criado presta muita atenção agora, é o personagem da pessoa obediente, da pessoa que não dá trabalho, da pessoa que faz tudo pelos outros. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu se você se identifica. A pessoa que se coloca sempre em último lugar, ela sempre vai colocar outras pessoas na frente. Então ela vai cuidar de todo mundo, ela vai cuidar da casa dela toda, se bobear ela vai cuidar do bairro dela toda, da cidade toda, se der espaço para ela. Ou seja, ela se doa ao longo de toda a vida. E por que ela faz isso? Várias pessoas se identificando. Por que ela faz isso? Ela faz isso por quê? Porque lá atrás, quando ela precisava sobreviver, ela não tinha autonomia, certo? E aí a mente, ela cria isso automaticamente. Então é o bebê que, por exemplo, para de chorar. É o bebê que sempre vai ficar... muitas vezes ele vai crescer sendo extremamente obediente, seguindo ordens, muito próximo da mãe, buscando esse amor da mãe, buscando essa aprovação da mãe. E a mente entende que isso deu certo. E aí esse padrão vai sendo construído. Aí quando você olha na tua fase adulta, você fala o seguinte para mim: ô gata, eu tô sobrecarregada. Alguém aqui tá assim hoje? Eu tô sobrecarregada. Eu faço várias coisas, eu faço coisas para minha família, para os meus amigos. Eu não consigo dizer não. Alguém aqui também não consegue dizer não? Eu não consigo dizer não. Por quê? Porque você, lá atrás, viveu esse abandono. Esse abandono. E o abandono gera uma ferida. A ferida emocional do abandono. A ferida emocional do abandono, em 90% dos casos, é a causa da dependência emocional. Por quê? Porque você aprendeu que, sendo obediente, você acaba dependendo dessa pessoa. Você se torna dependente, por exemplo, da sua mãe. Você se torna dependente de outras pessoas ao longo da vida. Por quê? Porque quando você cresce e, digamos, a distância com a tua mãe ela aumenta por diversas razões, você vai buscar uma espécie de anestésico para suprir a dor que a tua criança sentiu. A dor do abandono. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Se você está entendendo como a dependência emocional surge na sua vida. Porque quando você entender isso, vai ficar muito mais fácil de você identificar a causa. Muito mais fácil. Por quê? Essa causa está exatamente nessa relação ou nesse início de relação que você teve com a tua mãe. Se a tua mãe foi distante, se sua mãe foi fria com você, e aqui de novo, sem julgá-la, mas isso acontece. Essa mãe não conseguiu estar emocionalmente presente na tua vida. Na hipnoterapia, né, que é a ferramenta que eu uso para atender pessoas, cara, isso é de 10 pessoas, 8 têm dependência emocional. E essa dependência emocional, ela vai o quê? Se alastrando ao longo da vida. Então, quando você está numa relação, por exemplo, tóxica, você hoje quer sair dessa relação. Mas por que você não sai? Porque existe a dependência emocional. Porque no início, por exemplo, de uma relação amorosa, normalmente tudo são flores. Faz sentido? Tudo são flores. Você,
né? É amada, você ama, enfim, tudo tá bonito. E esse início, ou uma parte dessa relação, ela serve como um anestésico para aquela dor da tua criança, da ferida do abandono. Só que isso é um anestésico. O anestésico serve para você ali curar um sintoma. Curar não, né? Para aliviar um sintoma. Você alivia aquele sintoma. Perfeito. Só que a relação vai se desenrolando ao longo dos anos e aí você começa a identificar que a pessoa, enfim, a pessoa não é legal com você, que você não quer mais, só que você não consegue sair. Por quê? Porque a mente gravou. Essa relação, ela é um anestésico para você. Um anestésico para a dor que você tinha lá. Então você não pode largar. Quem aqui já viveu uma relação tóxica, e aí falando bem especificamente de uma relação amorosa, que decidiu sair da relação, acordou decidida num dia e logo depois desistiu. E aí voltou atrás. Porque, entre aspas, pensou melhor. Quem aqui se identifica com isso? A Gessilda se identificou. A Thay. E aí, por isso, acabamos entrando em qualquer relacionamento, principalmente relacionamentos tóxicos, exatamente, por conta da dependência. A dependência emocional é uma das causas. É uma das causas de você se manter numa relação tóxica. Tudo bem? E isso já que cura momentaneamente, mas depois volta ao normal. Você volta a sofrer. Essa desistência, esse pensar melhor, é a tua mente te controlando. É a tua mente, muitas vezes, fazendo com que você permaneça nesse sofrimento. Você precisa entender que enquanto você não tiver, escreve aqui, blindagem emocional, que é o domínio das suas emoções, você vai voltar atrás. E aí isso vai gerar muita frustração, isso vai abalar ainda mais a sua autoestima, vai tirar a sua confiança. Então você precisa sustentar a sua decisão. Só que eu não consigo sustentar a decisão enquanto o meu vazio emocional, a minha ferida emocional, elas estão o quê? Ativas. Não dá. Não dá. E essa dependência emocional, ela muitas vezes extrapola até as relações. Você passa a ser dependente emocional até de outras coisas, como, por exemplo, bebida alcoólica. Você passa a ser dependente emocional de compulsões por compras, por comida. Isso se alastra. Isso se alastra. Agora, como que eu vou curar essa dependência emocional? Ressignificando essa relação que eu tive com a minha mãe, ressignificando essa interpretação que a minha mente tem dessa falta de afeto. Porque quando você não viveu, quando você não teve o afeto, uma emoção ou emoções surgiram para te proteger. Normalmente, por trás da dependência emocional, existe uma emoção chamada tristeza. E existe outra também que é muito comum, medo. O medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada, o medo de não sobreviver. Só que isso hoje não faz mais nenhum sentido conscientemente falando, porque você sobreviveu, você está viva. Só que é essa ferida que te prende a essa vida de sofrimento que você tem hoje. E aí eu te pergunto, até quando você vai suportar essa vida de sofrimento? Até quando você vai desperdiçar os melhores anos da sua vida nesse sofrimento? Até quando você vai permitir ser desvalorizada numa relação amorosa? Até quando você vai aceitar ser humilhada, traída, desvalorizada numa relação? Até quando? Você pode ser forte, mas você não é indestrutível. Você é tão humana quanto eu, quanto qualquer outra pessoa. Tem uma hora que não dá mais. Tem uma hora que a conta chega. E ela chega para valer.
Se é que já não chegou para você. Tem uma hora que a conta aparece e você vai ter que pagar essa conta. Às vezes você vai ter que pagar através do teu corpo, dos abusos que você fez com o teu corpo para anestesiar a dor de viver numa relação tóxica. Então, para aliviar essa dor, eu começo a beber demais, eu começo a comer demais, e isso vai o quê? Danificar o teu corpo. Faz sentido isso para você? A conta sempre vai chegar. A conta sempre vai chegar. Só que talvez você ache que você é forte o suficiente para caminhar sozinha, enfrentar isso sozinho. E não é. E eu estou falando isso não dizendo que você é incapaz, mas é que você não está preparada. Porque se você estivesse preparada, obviamente você já tinha resolvido essa situação. A preparação ela vem através do quê? De conhecimentos que você não tem. Então o fato de você estar aqui, valorize você estar aqui. Porque você vai sair daqui com conhecimentos diferentes. Você expande os conhecimentos que você tem. Porém, você precisa colocar o quê? Você precisa colocar ação. Você precisa agir. Conhecimento sem ação não serve para nada. Se você não colocar em prática o que você aprendeu, daqui a pouco ele vai embora. Daqui a pouco ele some. Então entenda. Uma hora a conta chega. Se é que ela já não chegou para você. E o que você faz com isso? Você vai continuar esperando um milagre? Você vai continuar esperando que o outro mude? Você vai continuar esperando que algo mágico aconteça? Você vai continuar esperando o momento certo? Quem faz o momento certo é você. Não vai aparecer no calendário. É por isso que a gente está chegando perto do dia da mentira. Você sabe qual é o dia da mentira? A gente está chegando pertinho do dia da mentira, sabia? Faltam menos de 3 meses para o dia da mentira. Ô gata, mas o dia da mentira que eu sei é 1º de abril. Tem mais tempo. 1º de abril não é o dia da mentira. O dia da mentira é 31 de dezembro. 31 de dezembro. É o dia que você promete a si mesma um monte de coisa. É o dia que você promete que você vai mudar a sua vida. É o dia que você promete que o ano seguinte será diferente. É o dia que você promete que você vai tomar aquelas decisões que você não tomou. E você não cumpre. Esse é o dia da mentira. Esse é o dia da mentira. Agora você vai, novamente, no dia 31 de dezembro de 2024, de novo você vai mentir para si mesma? De novo você vai quebrar a tua palavra? De novo? Mais uma vez? Talvez você nem mais acredite na sua própria palavra, porque você está quebrando a tua palavra o tempo todo. Como que você vai confiar em si se você mesma não cumpre com a sua palavra? Então, prepare-se. Busque ajuda. Ressignifique essa história que você tem para que você saia verdadeiramente de uma relação tóxica, que você acabe com essa dependência emocional. A tua vida vale muito. A vida que você tem hoje não é a vida que você merece. Só que se você não fizer nada para mudá-la, se você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado será igual. Se você continuar fazendo um bolo de banana, você quer fazer um bolo de banana, se você continuar colocando ovos, farinha e laranja, jamais você vai ter um bolo de banana. Não, gata, mas eu vou fazer um bolo de banana. Ovos, farinha e laranja. Sempre vai ser um bolo de laranja e não de banana. Não, gata, mas agora eu quero um bolo de banana. Eu vou fazer um bolo de banana. Ovos, farinha e maçã.
não é bolo de banana. A receita não é essa. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar aquilo que é incongruente, aquilo que não tá legal. Eu preciso tirar a maçã, eu preciso tirar a laranja e colocar a banana. Aí sim eu tenho um bolo de banana. Então entenda que se você quer resultados diferentes na sua vida, se você quer realmente uma vida boa para você, se você quer fazer de 2025 um grande ano para você, um ano de vitórias, um ano de recomeços, você precisa se mexer. Você precisa se preparar para isso. Coragem é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Isso é coragem. Não fique esperando a coragem aparecer. A coragem não vai aparecer se você não se mexer, porque coragem é ação. Coragem é ação com preparação. Quando a gente pensa, por exemplo, no bombeiro, uma das palavras que mais as pessoas associam ao bombeiro é o quê? Coragem, porque ele é corajoso, ele vai lá no meio do prédio em chamas e vai salvar as pessoas. Agora você acha que esse bombeiro, esse corajoso herói, ele, do nada, ele foi lá e entrou na casa e salvou as pessoas? Não, ele se preparou. Ele se preparou, ele estudou, ele fez simulações para viver aquilo. E é o que você precisa. Talvez a sua saída de uma relação tóxica, ela não seja do dia para a noite. E aqui tem um outro ingrediente que você tem que ter. Escreve aqui, paciência. Paciência. Mas paciência não é passividade, não é você ficar esperando o milagre acontecer que alguém faça por você. Paciência é entender que na vida há um processo. Sempre há processos. Não existe fórmula mágica. Porque se a fórmula mágica funcionasse, você não estaria aqui, você não estaria sofrendo e o mundo estaria muito melhor. Faz sentido? O sofrimento que existe no mundo acontece por quê? Porque as pessoas deixam de fazer o processo, fazer aquilo que precisa ser feito. As pessoas querem, por exemplo, a barriga tanquinho. Querem ter uma barriga chapada, né, tanquinho, mas elas não querem fazer abdominal. Como é que você vai conseguir? Aí tem um monte de truque, né, na internet. Ah, não, faz isso, levanta o braço, e aí você vai ter a barriga tanquinho. Aí você cai nessas armadilhas, e aí você se frustra. Você se frustra. A mudança de vida que você quer está no sacrifício, presta atenção, que você hoje não está disposta a fazer. A vida que você deseja, a vida que você sonha, a vida que você merece, está no sacrifício que hoje você não está fazendo, que você não está disposta a fazer. É isso. Do momento que você estiver realmente disposta, eu garanto para você, a tua vida muda. Porque você entra em ação. Não adianta você estar aqui me acompanhando, vendo as minhas lives, curtindo os meus conteúdos, comentando, se você não entra em ação. Você está se enganando. Você está se enganando. Não adianta. Você está se enganando. Você está achando que você está mudando a tua vida. Ah, Gatão, mas o conteúdo não vai ajudar? Vai ajudar a expandir a tua consciência. Vai ajudar a enxergar coisas que você nunca enxergou. Quem aqui se identifica com isso? Mas não resolve a causa. Não resolve a causa. E é resolvendo a causa que você muda a tua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você, sobre você realmente compreender que a vida vai mudar quando você decidir para valer por isso. Quando você decidir. E essa decisão ela é visceral. Ela é visceral. Ela não tem volta. Não tem desculpa. Você vai lá e dá um jeito. Porque tem muita gente que é isso, que está só fingindo que está mudando e não está nada. Não está.
Porque continua nas mesmas relações tóxicas, continua com as mesmas compulsões. Você precisa agir. Tudo bem? Coloca aqui o seu aprendizado desta manhã. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Tem vários comentários aqui para a gente começar a encerrar isso. Deixa eu ver, a mudança tem que partir de você. Dependência emocional tem a ver com carência? Sim, tem a ver com essa falta de afeto. A carência vem já aqui da falta de afeto. Faltou, né? Eu não tive o afeto. Por isso que quando a gente compreende o que aconteceu na nossa infância, entende a maneira como foram os primeiros momentos de vida junto com a mãe, a gente compreende tudo. A gente compreende absolutamente tudo. E aí eu mudo, entendeu? A Neide, a minha família é tóxica, sem dúvidas, estresse demais. Pois é. Então, assim, você precisa avaliar, Neide, o quanto isso está impactando na vida que você quer ter. Ah, está impactando pouco. Ok, então segue aí. Se isso para você é suportável, tolerável, eu não tolero mais. Eu me distanciei de muita gente, inclusive da minha própria família. Por quê? Porque é tóxico. Simples. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E você precisa entender isso, que você é a pessoa mais importante da sua própria vida. Ah, não, são os meus filhos, são... Esquece. Isso não significa que você não vai cuidar das outras pessoas, que você não vai ajudar as outras pessoas. As pessoas que eu mais amo na minha vida são as minhas filhas. Sou apaixonado pelas minhas filhas. Mas a prioridade na minha vida sou eu, pelo fato de, se eu não estiver forte, eu não consigo ajudá-las. Eu não consigo ser o pai que hoje eu sou presente emocionalmente na vida delas. Eu não consigo. Eu não consigo. Se eu estiver fraco, se eu estiver aqui cheio de problemas, se eu estiver depressivo, esquece, eu não vou conseguir estar emocionalmente com elas. Se eu continuasse, né, na depressão que eu tive, bebendo todos os dias como eu bebia, eu nunca poderia estar presente na vida das minhas filhas. Então eu eliminei toda a toxicidade que tirava a minha energia, que me desviava muitas vezes de um caminho. Tudo bem? Então tome essa decisão. Deixa eu ver aqui mais perguntas. A Neide, minha mãe fala que a minha gestação foi inesperada, em um momento bem difícil da vida dela financeiramente. Então, ó, já dá para imaginar, Neide, olha só, como estava a cabeça da sua mãe quando você foi gerada. Muito medo. Pô, será que vamos ter dinheiro, né? Porque tinha uma questão financeira. Nossa, será que vai ter dinheiro para comer, para sobreviver? Puxa, talvez até culpa. Ela se sentiu culpada. E aí, muito provavelmente, você... Eu não conheço, tá? Não te conheço, né? Você tá aqui sempre, mas a gente nunca conversou. Mas, muito provavelmente, você carrega inconscientemente uma culpa pelo sofrimento da mãe. O que gerou em você o que eu chamo de lealdade emocional. Ou seja, você se tornou uma espécie de... você trouxe para a sua vida todas as dores da mãe. Então você se tornou alguém que faz tudo pelas pessoas. Você quer resolver todos os problemas do mundo. Você quer fazer com que todo mundo fique bem, feliz. Por quê? Porque a dor da sua mãe, o sofrimento dela foi tão grande naquele momento, ou você interpretou dessa maneira, que você se sente culpada. Você se sente culpada. E isso muitas vezes impacta, por exemplo, na falta de prosperidade. Eu não posso ser mais próspera do que minha mãe porque minha mãe sofreu. Eu não posso ser feliz num relacionamento porque minha mãe sofreu. Eu não posso ser mais do que a minha mãe. Entende? Isso trava a vida de muitas pessoas. Faz sentido? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Perguntas, comentários. A Thay. Tá, eu já tinha falado desse. E aí por isso acabamos entrando em qualquer relacionamento, principalmente relacionamentos tóxicos. Exatamente, a dependência emocional, aquilo que foi gerado a partir daquele vazio, da falta de afeto, leva você a ficar em relações tóxicas e abusivas.
Por isso que as pessoas que passam pela hipnoterapia comigo com essa questão de relacionamento tóxico, quando elas curam essa dependência emocional, esse vazio, a vida muda. A vida muda completamente. Por quê? Porque ela não tem mais a necessidade daquela pessoa. Aí é quando as evidências ficam nítidas. Ela enxerga aquela relação pelas evidências, pela racionalidade. Aí ela fala assim, né, realmente, esse relacionamento não dá mais pra mim. O problema é que quando eu ainda tenho a dependência emocional, a minha mente, ela tá turva por conta das emoções. Então assim, o medo de ficar sozinha, é melhor eu ficar ainda com essa pessoa, mesmo ela me desvalorizando, porque pelo menos, que é um dos maiores absurdos que as pessoas dizem, pelo menos vai ter alguém para cuidar de mim na velhice. Alguém já ouviu isso? Eu vou ter alguém para cuidar de mim na velhice. Cara, você tá largando os melhores anos da sua vida para pensar em quem vai cuidar de você na velhice. Isso é um absurdo do absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Você precisa pensar no agora. No agora, o quanto essa relação tóxica está tirando de você, o quanto essa dependência emocional está te sufocando. Porque se você tirar esse problema da tua vida, provavelmente a sua vida vai mudar e vai ser diferente. E aí, sei lá, você vai prosperar tanto que você não vai precisar ter uma relação tóxica para cuidar de você. Você vai pagar alguém para cuidar de você. Entendeu isso? Faz sentido? Blindagem emocional é a palavrinha mágica, isso aí, Jaque, é a palavrinha mágica. A Elisângela, com a blindagem emocional, ressignifiquei em muitas áreas da minha vida. Busquem ajuda o quanto antes. Boa, Elisângela, obrigado. A Elisângela eu gosto sempre de falar isso. A Elisângela hoje ela está na comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto, pessoas que já fizeram a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias. A Elisângela, há meses atrás, estava aqui também, mas também perdida. E hoje existe uma Elisângela diferente, uma Elisângela que está se reconstruindo. É possível. É possível. Por isso que, como ela bem disse, busque ajuda. Tudo bem? Vamos ver mais alguns comentários aqui, perguntas. Deixa eu ver. A Cris, minha mãe tentou me abortar muitas vezes, falava que não me queria. Pois é, Cris. Primeiro, lamento muito isso, né? Muito triste isso. E provavelmente há uma dependência emocional por conta dessa ferida da rejeição. A ferida emocional mais comum, causa da dependência emocional, é a ferida do abandono, mas a ferida da rejeição também. E aí existe aquele medo, aquele pavor, né, ainda mais pelas tentativas de aborto, de morrer. Então, a dor muitas vezes da solidão, ela é tão profunda em quem viveu a ferida da rejeição, que a pessoa se sujeita a situações extremas de humilhação e de desvalorização. Tudo bem, não sei se é o seu caso, tá bom? Agecido, a lealdade emocional, você me chamou a atenção, escutei isso da minha família. Sim, a lealdade emocional. Na blindagem eu explico isso muito bem. A lealdade emocional, ela é como se fosse uma algema que te prende a uma pessoa. Então, eu sou leal a essa pessoa por sobrevivência. E muitas vezes a gente se tornou leal emocionalmente à mãe por conta daquilo que aconteceu na gestação. Aquilo que aconteceu nos primeiros meses de vida. Então, eu me torno leal emocionalmente. É como se eu carregasse todos os problemas da minha mãe. Como se eu carregasse todos os lixos da minha mãe. Eu repetisse os padrões da minha mãe. Pessoas com lealdade emocional normalmente repetem muitos padrões dessa mãe. Como, por exemplo, relacionamentos. Então, a mamãe teve um relacionamento abusivo. Batata. Caio no mesmo relacionamento abusivo quando é a minha vez, né, de ter uma relação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você, sobre dependência emocional. Então, olha, entendeu a importância de você olhar para a sua história? A importância de você fazer as pazes com ela? Olha para a sua história, tá bom? Amanhã a gente volta às 8 horas em ponto para mais um Mentalidade Yogata, tá bom? Um grande abraço, tchau!